Sabemos o quanto a história antiga é importante para a construção da sociedade atual, não é? Por esse motivo, cientistas dedicam boa parte de suas vidas ao estudo de antigos artefatos. Em algumas ocasiões, enormes escavações são feitas com o intuito de descobrir a localização desses itens raros, e pode ser que todo o esforço seja mesmo recompensado, revelando incríveis descobertas. Isso é prova de que a história está ao nosso redor, por toda parte, e se você olhar com atenção suficiente, às vezes poderá encontrar itens valiosíssimos e históricos bem embaixo dos seus pés. Quem sabe isso não se dê mesmo de forma literal e você acabe encontrando um impressionante tesouro no porão da sua casa, por exemplo? Mesmo que pareça filme de ficção, isso pode acontecer mesmo. E no vídeo de hoje, veremos algumas descobertas feitas dentro de porões. Mas antes de conferir, é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Dessa forma, você apoia o canal e ainda fica por dentro dos maiores mistérios que cercam a humanidade. Recentemente, em 2018, arqueólogos encontraram na pequena cidade de Como, a 625 quilômetros de Roma, na Itália, um antigo recipiente repleto de moedas de valores incalculáveis. Sabe aquela história sobre encontrar um pote de ouro enterrado? Foi mais ou menos isso que aconteceu, mas não era necessariamente um pote, e sim uma ânfora. A descoberta aconteceu no porão do Teatro Cressone, que está fora de operação desde 1997, e o plano seria demolir o edifício para a construção de um residencial de luxo em seu lugar. Dessa forma, uma empresa de construção foi contratada para que as obras tivessem início. Entulho e poeira. Era tudo que os trabalhadores que escavavam o local do antigo e extinto teatro esperavam encontrar durante o seu dia de trabalho. Nem imaginavam que, na verdade, veriam também um valiosíssimo tesouro romano, mantido lá por vários séculos. Pelo visto, parece que tudo ocorreu de modo bem ocasional. Ainda sem entender exatamente o que tudo aquilo representava, a equipe de operários contatou arqueólogos italianos que se dirigiram até o local quase que imediatamente, também entusiasmados com as possibilidades do que poderiam encontrar ali. E a surpresa com a descoberta foi iminente. Pertencentes ao século V d.C., no final do Império Romano, as moedas estavam em uma ânfora feita de pedra-sabão e enterradas abaixo do solo do porão do antigo teatro, posteriormente transformado em cinema pouco tempo antes de ser fechado. Nós ainda não sabemos em detalhes o significado histórico e cultural desta descoberta, mas esta área é um verdadeiro tesouro para a nossa arqueologia, disse o ministro da Cultura da Itália, Alberto Bolisoni. Logo após ser descoberta, a ânfora e todo o seu conteúdo foram enviados a um laboratório de restauro sediado em Milão, que fica a 50 quilômetros de Como. Só ali, estudos mais detalhados poderiam ser realizados. Precisamos fazer um exame arqueológico extrafísico, um por um, para entender o que está dentro e se tudo pertence ao mesmo tempo, à mesma época, explicou o superintendente Luca Rinaldi, que lidera as escavações sobre o teatro. Maria Grazia Facchinetti, especialista em moedas raras, contou durante uma entrevista que a pessoa que enterrou a jarra fez isso de tal maneira que, em caso de perigo, poderiam ir até o local e recuperá-las facilmente. As moedas estavam empilhadas em rolos, similarmente ao que se faz hoje nos bancos físicos. As pistas recolhidas nos fazem acreditar que o dono dessas moedas não era um sujeito individual, mas que poderiam pertencer a um banco público ou um depósito, acrescentou a pesquisadora. Ela ainda disse que as moedas estão cunhadas com imagens dos imperadores Honório, Valentiniano III, Leão I e Antônio Severo. Depois de ser estudada cuidadosamente, boa parte dos arqueólogos passou a acreditar que a área onde as moedas foram achadas abrigava, provavelmente, residências privadas dos antigos nobres romanos. Por isso, uma nova teoria sugere que talvez a ânfora tenha sido escondida nos muros de uma casa para escapar de saques e que um tempo depois o Teatro Cressone tenha sido construído sobre sua estrutura. Giancarlo Frigerio, presidente da Sociedade Arqueológica Comense, disse: Como foi fundada pelos romanos, então essas descobertas são naturais, provando que esse pode ser um dos tesouros romanos mais importantes já encontrados.
Segundo a imprensa italiana, o valor das moedas de ouro do tempo romano pode chegar aos milhões de euros. Estamos falando de uma descoberta excepcional, disse o arqueólogo Luca Rinaldi. É praticamente uma coleção inteira, ao contrário de tudo aquilo que já foi encontrado no norte da Itália. Geralmente as moedas encontradas estão coladas, mas estas estão todas separadas. É quase como abrir uma carteira. Descobertas no início do mês de setembro de 2018, as moedas bem preservadas entram no leque das grandes descobertas recentes de artefatos romanos. Outra moeda muito valiosa no cenário financeiro mundial é o dólar, a moeda oficial dos Estados Unidos. Na mais valiosa delas, na cédula de $100, encontramos uma gravura retratando o rosto de Benjamin Franklin, considerado o pai fundador da independência norte-americana. Você provavelmente o conhece por ter aprendido na escola sobre alguns de seus feitos. Para muitos, principalmente aqueles envolvidos no cenário científico, Franklin foi um dos seres humanos mais incríveis que já existiram no mundo. Além de cientista e inventor, ele foi escritor, jornalista, diplomata, funcionário público, filantropo, abolicionista, entre outras qualificações notáveis. Sua genialidade é simplesmente inquestionável. Franklin, como tantos outros homens com elevado QI, também era uma fonte constante de grandes compromissos. Uma estrada de 1000 milhas começa com um único passo, disse Benjamin Franklin em uma das suas mais famosas frases. Sua ideologia era bem clara. Onde habita a liberdade, existe a minha pátria. Entre 1757 e 1775, o cientista viveu em Londres como um embaixador que defendia os interesses das colônias americanas ante a metrópole inglesa. Durante esse período, por 16 anos, sua residência foi a casa número 36 da Craven Street, a poucos passos da estação de Charing Cross e perto do Tâmisa, uma localização invejável na época. No final do século passado, uma associação credenciada conhecida como Associação dos Amigos da Casa de Benjamin Franklin promoveu uma campanha para que ocorresse a restauração inteira da antiga residência. Porém, em 1998, quando o trabalho teve início, uma descoberta macabra que por um tempo manchou a reputação de Benjamin foi feita. Em um porão sem janelas, em um poço de cerca de 1 metro de profundidade, um dos trabalhadores do projeto acabou encontrando um fragmento de osso humano que, por sua estrutura, parecia enterrado já há bastante tempo. Com a gravidade da situação, as autoridades foram contatadas e escavações ainda mais profundas começaram. Dessa forma, um total de 1.200 restos de humanos e animais foram descobertos no porão da residência em Londres. Entre os humanos, 4 adultos e 6 crianças foram identificadas. Além disso, estudos comprovaram que os corpos haviam sido enterrados nesse local há um pouco mais de 200 anos atrás, época em que Benjamin Franklin morava nesse edifício da rua Craven 36. O que exatamente aconteceu naquela casa 227 anos atrás? Benjamin Franklin era um serial killer? A maioria dos ossos encontrados apresentavam sinais de terem sido dissecados, serrados ou cortados. Além disso, um dos crânios descobertos estava marcado com várias perfurações profundas. Paul Knapman, renomado legista da época, disse: "Não podemos descartar a possibilidade de um crime." Para esclarecer a situação, uma investigação foi encomendada ao Dr. Simon Hilson, do Instituto de Arqueologia da Universidade College London, que organizou uma verdadeira força-tarefa para desvendar o caso. No fim, suas conclusões salvaram a reputação do renomado cientista. Para ele, seria bem provável que os ossos pertencessem a outro estudioso, William Helson, considerado o pai da hematologia, o estudo do sangue. Pelo visto, Benjamin Franklin e William Helson eram bem amigos. Por isso, o dono da casa estava permitindo que Helson utilizasse a residência como uma escola de anatomia secreta, e o porão era uma espécie de sala de aula médica subterrânea, onde os alunos poderiam aprender sem medo de penalidades. As dissecações feitas ali eram ilegais por parte do governo inglês. Também dá para entender que Helson contornava as leis quando se tratava de obter cadáveres para seus experimentos. Por isso, talvez, tudo precisasse estar acontecendo secretamente
em um porão. Em sua opinião, qual o motivo de cenas de terror e suspense acontecerem, em sua maioria, em porões de casas mal assombradas? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. E até a próxima!